Ciao a tutti e bentornati al Olá collegamento e di voltamos com piazza. o nosso Un saluto colegamento. a tutti voi che ci Uma state saudação a seguendo todos que estão attraverso il nos sito e seguindo dalle pelo pagine site Facebook. Facebook. Lo vedete già dalla mia Como veem, inquadratura, anch'io vi sto eu parlando da também estou casa. lhes falando de casa. Stiamo vivendo un tempo davvero Estamos vivendo um tempo mesmo straordinario, fora do qualcosa di mai comum, successo que nunca prima, che tínhamos ci visto antes costringe e que a nos rivedere le obriga nostre a rever vite. as nossas Il vidas. coronavirus ha messo in crisi O certezze, coronavírus colocou em abitudini, le xeque nostre certezas, relazioni, costumes, os il nossos modo di vivere, relacionamentos, o l'economia. nosso modo de Ha viver, a causato una pandemia economia, mondiale con causou uma migliaia di morti, pandemia com milhares de ma stiamo mortos. assistendo anche a una Todavia, também corrente estamos di vendo uma gesti corrente de eroici. gestos Pensiamo heróicos, a como questi daqueles que estão na prontuari, primeira agli linha, infermieri, médicos, uffici enfermeiros, d'ordine agentes da pubblico, chi ordem tiene aperti i pública, quem supermercati, trabalha nos a chi sta supermercados lavorando e outros anche que fuori trabalham com tempo riscos e ci sta altíssimos e permettendo nos di poter permitem levar a nossa continuare. vida para frente. Nella nostra redazione, quando Quando abbiamo vimos a visto emergência l'aggravarsi agravar-se, dell'emergenza, na nossa abbiamo redação messo colocamos da na parte quelli che gaveta si as stavano reportagens que preparando. tínhamos Naturalmente alcuni di preparado. questi li potete Colocaremos algumas vedere no sul site do sito del Colegamento collegamento e nas CH, sul redes Focolare sociais nos Oggi, sui próximos social dei dias, como por prossimi giorni, exemplo come per o esempio recente quello encontro de bispos dell'incontro di amigos do vescovi amici movimento del dos movimento dei focolares. focolari. Non potevamo muoverci, non Não potevamo podendo sair de viaggiare, casa, quindi viajar, abbiamo pensato di pensamos em chiedere pedir a un colaboração de contributo. vocês. Ecco, la risposta è A stata resposta davvero foi mesmo straordinaria. extraordinária. È arrivata una quantità di Chegou uma storie, di avalanche de esperienze histórias, su de come tanti experiências di sobre noi como nel muitos mondo de stanno nós cercando procuram di vivere enfrentar esta questa situação. situazione. Ecco, per Por motivi causa di do tempo, tempo abbiamo inserimos no potuto colegamento só mettere solo algumas alcune dessas di queste histórias. storie nel collegamento, No ma entanto, anche poderão tutte encontrar o resto na troverete sul rede e no social e sul site. sito. Per Por favore favor, continuate a continuem a mandarle. nos enviar. Ecco, cominciamo Vamos allora il começar a nostro nossa viaggio. Una viagem. prima parte sarà Ouviremos primeiro collegata vários riguardo i luoghi depoimentos che nesse noi período do facemmo del Covid-19. Covid-19. Mas Ma il esta não é a única coronavirus non è crise da certo l'unica crisi humanidade. che l'umanità sta attraversando. Não Abbiamo quisemos voluto non perder de vista perdere pelo menos vista almeno duas: due, o il conflito na conflitto in Síria e Siria o e il Congo, Congo, com a l'emergenza emergência del do virus vírus do Ebola nel Ebola. Nord Kivu. Vamos Poi ci entrevistar collegheremo con Amy Amy Wellman, Wallman, Vincenzo Vincenzo Bonomo e Bonomo Luigino e Luigino Bruni Bruni, con i para que quali nos digam as analizzeremo suas tutto quello che reflexões. stiamo vivendo. Ouviremos as Ascolteremo palavras de poi Chiara Chiara, gravadas collega num video áudio audio ilustrado che com avrà fatto imagens. delle O immagini. seu pensamento Questo espiritual é collegamento de è del 26 de 26 março de marzo del 1987, 1987 mas nos e si pareceu tratta di super un'attualità atual. straordinaria. Poi Emmaus vai concluderemo con concluir de Emma sua Ausman casa, de e onde está ascolteremo il conectada. collegamento da casa sua. Então vamos Allora começar com as cominciamo con le suas vostre histórias e storie e partir partiamo proprio exatamente da dall'Italia. Itália. Ecco, sono al lavoro e come tutti i giorni, in questi giorni mi fermo più a lungo perché con la direzione sanitaria, con tutti gli operatori, con i religiosi, stiamo cercando di predisporre un piano di emergenza per far fronte al coronavirus e dare risposta magari alle esigenze anche di queste persone molto fragili che sono qui residenti. Ma naturalmente sono giorni particolari per chiunque e anche per tutta la nostra famiglia dei focolari in Italia. Quello che possiamo fare sicuramente è amare. Allora questi momenti così difficili, così dolorosi che ci siamo trovati a vivere, perché magari abbiamo perso i parenti, però sono come illuminati da una luce più grande che è proprio la luce di Gesù fra tutti noi, che noi siamo certi è arrivata anche a loro e li ha accompagnati. Ecco. E anche in modo particolare sono stati i giorni in cui abbiamo sperimentato la solidarietà di tanti, perché ci sono arrivati mille video, messaggi, solidarietà molto concrete, fatte di mascherine e di tante altre cose da tutto il mondo. E quindi anche di questo vorremmo dire un grazie particolare. Ciao, scusate il Olá, travestimento. desculpem a roupa. Il coronavirus sembrava O coronavírus parecia uma realidade distante de mim e da minha vida, como se eu vivesse uma realidade diferente daquela que estamos vendo no noticiário. Na tarde tranquila de 19 de março, meu pai, que mora perto de nós, começou a ter febre alta. Como ele não estava respirando bem, foi necessária a hospitalização. Era uma decisão dolorosa, mas que devia ser tomada. Eu sabia que não nos deixariam ir com ele, ninguém podia acompanhá-lo, mas era para o seu próprio bem e, no final, ele foi.
Para dizer a verdade, vê-lo ir embora sozinho, frágil, na ambulância, foi muito, muito doloroso. Também porque não sabia se o veria novamente. No dia seguinte, nos chamaram do hospital dizendo que ele era positivo ao coronavírus e que a sua situação era muito crítica. Depois de algum tempo, nos disseram que ele não tinha conseguido sobreviver. Pudemos acompanhar o ritual do enterro via Facebook, porque estávamos todos em quarentena e não podíamos sair. 2 dias depois, um dos meus filhos acordou com febre alta. O médico imediatamente nos enviou a ambulância para que ele fosse ao hospital para fazer o teste. Quando o resultado mostrou que meu filho Samuel era positivo ao vírus, por um momento me senti desfalecer, digo a verdade. Pensei no resto da família, no que poderia acontecer. Felizmente eu era negativa e, portanto, fomos internados juntos. Samuel está mais sereno, toda a família está próxima de nós, assim como toda a comunidade. Devo dizer que tudo isso nos ajuda, nos conforta. Às vezes no coração, eu não nego, sinto medo do que poderá acontecer, mas continuamos firmes. Tudo vai dar certo. Tchau. Cari amici, sono Don Andrea, parroco della comunità pastorale di Chiavenna, in mezzo alle Alpi, nel cuore, nel centro delle Alpi. Un luogo stupendo, ma ora toccato dalla presenza del coronavirus come tutto il mondo. Stiamo vivendo un'esperienza di comunità molto bella, nonostante il dolore, ma soprattutto quelli che soffrono di più sono i moribondi, sono i malati nelle case di riposo, sono coloro che sono malati negli ospedali, perché non si può accedere, non si può stare accanto. Ecco, la mia esperienza diretta è quella di accompagnare alcune famiglie, soprattutto ad accettare la situazione di dolore e di separazione, di lontananza al momento della morte. Nella mia comunità, gli altri miei sacerdoti, abbiamo sperimentato anche però la presenza fisica adesso di questo male, il coronavirus che ci ha toccato. Il mio collaboratore, Don Lorenzo, il più giovane, è positivo e questo non ci permette allora di stare vicini, stare accanto. Siccome noi mangiamo insieme, condividiamo gran parte della giornata, siamo stati messi in quarantena e questa situazione ci rende ancora più limitati, più poveri. Però c'è un aspetto che sta emergendo in questa solitudine ed è l'esperienza del desiderio di comunione. Ecco, tutto questo sta facendo nascere un clima di solidarietà e di condivisione molto bello. Certo non sappiamo ancora quando finirà e soprattutto in questo momento stiamo accompagnando i morti, sono tanti, però sappiamo che il Signore non ci abbandona e questo è il grido che va oltre, andrà tutto bene. Buongiorno, sono Alberto, abito a Mira, in provincia di Venezia e sono un medico di famiglia. Faccio questo lavoro da 30 anni e mai mi ero trovato ad affrontare una situazione così difficile. Da quando anche qui è scoppiata l'epidemia di coronavirus e noi medici di famiglia siamo la prima interfaccia con la popolazione. Capite che ormai non c'è più orario di lavoro. A un certo punto però per me lo scenario è cambiato, perché mi è stato comunicato che una collega con la quale avevo lavorato nei giorni precedenti era positiva al coronavirus ed era ricoverata in ospedale. E quindi è iniziata anche per me la cosiddetta quarantena, cioè l'isolamento domiciliare. E quindi ero improvvisamente dall'altra parte della barricata. Anch'io provavo le stesse preoccupazioni, le stesse ansie dei miei pazienti. Fortunatamente i tamponi eseguiti hanno dato esito negativo e pertanto dopo qualche giorno sono potuto ritornare al lavoro. Certo, lo spirito era un po' diverso, ero entrato di più nella pelle degli altri, dei miei pazienti. Cerco durante i giorni, ogni giorno, di chiamarli, di telefonare per sapere come stanno. E con qualcuno è nato un legame anche che va al di là del semplice rapporto medico-paziente.
Uno in particolare mi ha detto: guardi dottore, che io non la mollo neanche quando sarà passato questo periodo così difficile. E in effetti si tratta ancora di continuare a vivere in questa maniera, avendo presente quella che chiamiamo la regola d'oro, cioè di fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. E forse proprio questo periodo di quarantena mi ha aiutato un po' di più a vivere in questa maniera. Sono Pierangelo, abito a Bergamo, in questa provincia dove è conosciuta un po' in tutta Italia per il morbo per questo virus. Cioè, non so, questa settimana hanno seppellito mio cognato, mia sorella ha la febbre altissima da più di una settimana, perciò ci sentiamo ogni 3, 4 o 5 volte al giorno per cercare di stargli vicino, così. Una cosa che avevo tanto in cuore anche i nostri sacerdoti, perché pochi giorni sono morti più di 20 sacerdoti. Ecco, perciò lo star vicino anche al nostro vescovo e agli altri sacerdoti, uno ha perso la mamma, uno ha perso la sorella, e poi altri problemi. Ho sentito il mio parroco, ha detto: guarda, sono appena tornato dal policlinico dove ho benedetto 35 salme che stavano portando via i militari per la cremazione. Ecco, perciò lo star vicino a queste persone anche della Chiesa, così come mi sembrava un modo per rivivere quel Gesù fuori dal tabernacolo in mezzo alla gente. Poi ricevo la telefonata da più famiglie, di cui una mi dice: guarda, ieri non abbiamo mangiato perché non abbiamo cibo e non abbiamo soldi per andare a comprare. Ecco, allora anche qui, essendo anche incaricato Caritas, preparare delle borse di viveri, poi gliele metto sotto la cassetta della posta quando so che vengono a ritirarle, così almeno non abbiamo contatti per essere nella legge, e loro poi riescono ad andare avanti in questo modo per superare questi momenti di dolore, ecco. Ecco, nonostante sono in clausura, però penso che non ho problemi di annoiarmi. Ciao, siamo Matteo, Monica e Paola che ci sta filmando. Io sono un medico, sono il primario di un hospice, mi occupo di cure palliative e in questo disastro sanitario è stato chiesto a me e alla mia equipe di organizzare qualche letto in ospedale per poter accogliere i pazienti che altrimenti morirebbero da soli. La mia equipe ha aderito subito alla proposta e l'altro ieri abbiamo cominciato questa esperienza che è nuova in un certo senso. Una delle cose proprio particolari è che ho imparato a benedire, non tanto perché mancano sacerdoti, ma per non lasciare morire soli chi solo è e senza una parola di conforto che tanti non possono magari neanche sentire. Sono Franca e abito nella Valle Seriana, questa valle bergamasca che ormai è conosciuta da tutti come il luogo in cui si è concentrato il maggior numero di contagi da coronavirus. E i morti qui sono veramente tanti. Stiamo vivendo una situazione che è surreale. Nella valle c'è un silenzio che ormai è rotto soltanto dalle sirene delle ambulanze che passano molto frequentemente, giorno e notte. Anche le preoccupazioni quindi diventano angosce, diventano silenzi, diventano isolamenti. Allora siamo tutti chiusi in casa, non possiamo uscire.
Io abito in un condominio dove con una decina di famiglie che sono quasi tutte di persone anziane. Allora mi chiedevo cosa potevo fare perché questa emergenza sanitaria non diventasse anche un'emergenza di relazioni, di rapporti. Ad esempio, una signora vedova è malata e non ha nessuno che le possa portare e procurare le medicine. Allora potevo andare io a prenderle, portargliele. Qualche giorno dopo, ancora sentendola, mi dice che da giorni non mangia perché non ha appetito, perché si lascia andare, che non ha voglia di preparare. Allora ho pensato che potevo io prepararle da mangiare. Sul mio stesso pianerottolo abita una signora 95enne, piange di frequente perché non può vedere l'unica figlia che ha. Allora mi sono ricordata che ama molto un dolce che a volte le ho fatto provare. Ho preparato quello e quando ho suonato per portarlo è arrivata subito questa signora con un sorriso grandissimo e in quel sorriso ho capito che a volte basta proprio una fetta di torta per addolcire e rasserenare le persone. Ecco, si va avanti così con piccoli gesti che credo che, come me, tantissimi altri della nostra comunità potrebbero raccontare. Quello che condividiamo in modo più forte è la preghiera, perché ogni persona possa cogliere che dietro a tutto c'è Dio amore. E anche attraverso questi nostri gesti, oltre che la preghiera, speriamo che questo amore arrivi a tutti. Na Espanha, não podíamos imaginar o impacto brutal do coronavírus. São milhares de mortos e ainda mais os contagiados. Algo que está colocando em crise total o sistema sanitário, sobretudo em Madrid, o ponto mais afetado. Médicos, enfermeiros e todo o pessoal sanitário estão dando mais de 1000% e muitas ações de solidariedade são para eles, desde a fabricação de máscaras nas casas às doações de material sanitário por parte das empresas. Todos os dias às 20 horas se ouve uma onda de aplausos que soa como sinal de gratidão a todos eles e ao pessoal das farmácias, dos supermercados que trabalham para combater a difusão do vírus. Mas o nosso pensamento se dirige também aos idosos, que nos ajudaram muito na crise de 2008, que viveram a Guerra Civil Espanhola e o pós-guerra e hoje são as principais vítimas. Como tratamos e valorizamos os nossos idosos na sociedade de hoje? Vemos que existe uma verdadeira onda de solidariedade que caminha ao ritmo da crise sanitária e que nos deixa um sentido de fraternidade que tomara que não pare por aqui, mas cresça a cada dia. Hola, soy Ángel, un médico geriatra que trabaja en una residencia de ancianos de Madrid. Tenemos ya bastantes casos entre los ancianos y también en los profesionales. Esto está creando gran preocupación en los familiares y mucha sobrecarga en los trabajadores que aún seguimos trabajando. Todo esto crea una situación de gran tensión, por lo que procuro transmitir serenidad, intentando centrarme en vivir el momento presente y pidiéndole a Dios que me ayude ante cada decisión difícil. Son muchas las ocasiones que surgen para amar. En concreto, por ejemplo, con aquellos familiares que quieren que les mande algún mensaje a un anciano al no poder visitarles. Es el caso de la hija de Rosario, una de las ancianas más graves. Cuando le dije a Rosario que su hija le enviaba saludos y que la quiere mucho, intenté expresarme con palabras cálidas que traspasasen mi mascarilla y añadí espontáneamente: Rosario, Dios te ama inmensamente, mientras le apretaba la mano, intentando poner toda la ternura en mis manos enguantadas. Estoy convencido que en estas circunstancias más que nunca podemos ser vehículos del amor de Dios que es capaz de traspasar cualquier aislamiento. Uno de los primeros días, cuando fui al supermercado, me di cuenta a la hora de pagar que las cajeras estaban agotadas, no podían más, tenían una situación caótica. Tanto reponer y cobrar al mismo tiempo les estaba pasando factura. Sentí que tenía que hacer algo. En ese momento arranqué con una voz grave y grande y invité a todos los que allí estaban presentes a dar un gran aplauso a estas personas, a estos hombres y mujeres que estaban allí trabajando. Más que un trabajo, es casi una labor social,
porque así permitían que los demás pudiéramos comprar. Se emocionaron con este gesto. Yo pensé que a mí también me hubiera gustado que me animaran de esta manera. Así que bueno, esta es mi pequeña experiencia. Olá a todos, sou Marilene da Coreia. No dia 18 de fevereiro, uma pessoa da minha cidade, Daegu, contraiu o vírus e os casos aumentaram dramaticamente. O problema da falta de máscaras ainda é sério. Uma noite, em casa, eu só tinha 2. Uma amiga me disse que se eu fosse até ela, ela poderia me dar 10. Mas para consegui-las, tinha que atravessar a cidade, pegar transporte público. Tenho que pensar no meu bem e também ao dos outros. Eu disse para ela dar para quem precisasse mais. Depois de 2 dias, outra amiga me enviou um pacote. Havia 50 máscaras dentro. Estamos vivendo a Quaresma, num certo sentido, com todo o povo coreano, isto é, voltando-nos para Deus, para o amor. Entendemos que se o outro não está bem, eu também não posso estar bem. É o único caminho para superar essa crise e fortalecer o amor mútuo. Rezo todos os dias por todos vocês no mundo. Tchau. O que é que mudou em relação aos nossos dias de trabalho, de estudo, na vida familiar, nas conversas com os amigos? Como enfrentamos os desafios sociais que continuam a existir, como acolher aqueles que são diferentes de nós, que têm menos que nós? Estamos descobrindo ainda mais o grande potencial da internet que nos permite, por exemplo, continuar estudando em casa. Vamos ver. Sono 14 anni che ho questo canale YouTube. Sto registrando in questo momento, sì. Dazzi una mano. Una cosa che mi incuriosisce tantissimo è capire come stanno cambiando le vostre vite a causa di questa quarantena. Oggi quindi vi racconterò la storia di Emanuela, che è una giovane professoressa di lettere. Perché ho scelto Emanuela per questo racconto? Cioè, a un certo punto hai scelto di fare la professoressa? Io ho scelto di fare la professoressa, sì. Ho rinunciato ad un contratto a tempo indeterminato per fare la professoressa. Adesso stiamo sfruttando tantissimo il registro elettronico e non solo. Stiamo utilizzando per esempio Skype oppure Zoom che serve a fare video lezioni a tutti gli effetti e quindi i ragazzi sono collegati su questa piattaforma. Io posso aprire la lavagna e quindi posso scrivere su una lavagna. Io al liceo ero un po' una pippa, nel senso che studiavo poco. I tuoi studenti cosa stanno facendo? I miei studenti non hanno rallentato, anzi hanno accelerato. In realtà abbiamo accelerato tutti quanti, sia noi docenti che da subito ci siamo messi in moto e anche loro, perché tutti i miei ragazzi fanno i compiti, tutti i ragazzi sono in contatto con me. Se qualcosa non l'hanno capito non si fanno problemi a dirlo. Sicuramente quando torneremo in classe sarà diverso. Ed è proprio qui che è arrivata la saggezza del giorno. Io penso che la cosa più importante sia vivere l'attimo presente, cioè vivere momento per momento nel modo migliore possibile quello che si sta facendo, perché se tu ti proietti, no, al futuro, allora vai nel panico. Invece se riesci a viverti bene quello che stai facendo, allora la si affronta meglio la cosa. Emanuela ha probabilmente centrato il punto, perché in un momento come quello che stiamo vivendo, l'unica cosa possibile è viversi il presente e cercare di fare al meglio quello che possiamo fare da casa, o almeno proviamoci. Buona correzione di compiti, buone interrogazioni a distanza, buona scuola a distanza. Ciao! Ok, ciao! Sì, volevo raccontarvi anch'io questa piccola esperienza. Esattamente martedì prima delle ceneri
iniziava proprio a salire quest'ansia generalizzata dovuta al dilagare del coronavirus. In negozio vendiamo tutto quello che è necessario per la prima infanzia e in negozio abbiamo vissuto vere e proprie scene da film, gente che svuotava letteralmente i banchi facendo scorte esagerate, soprattutto di Amuchina in tutti i suoi formati. Nel pomeriggio ho dato l'andazzo, con i colleghi acquistiamo gli ultimi flaconcini rimasti di Amuchina, pensando di esserne estremamente bisognosi anche noi. Prima della chiusura però si presenta in negozio un nostro abituale cliente, Abderrahim, che mi si avvicina e mi chiede se avevamo della mucchina, poiché gli serviva per i suoi bambini. Io gli ho risposto che l'avevamo finita, anche se dentro di me sapevo che gli avrei potuto dare la mia. Torno a casa e mi sento letteralmente una schifezza, stavo proprio male per questa cosa. Ne parlo con Silvia e dalla condivisione con lei viene fuori che avremmo in qualche modo potuto rimediare, perché Abderrahim ha un'officina meccanica a Mantova e abbiamo pensato che sicuramente cercando l'officina meccanica, abbinandola al suo nome, su Google saremmo riusciti a rintracciarlo. Quando arrivo a destinazione però non lo trovo. Decido di lasciare il pacchettino nel suo ufficio e di inviargli un messaggio. Gli spiego che per noi cristiani proprio in quel giorno lì iniziava la Quaresima e quindi anche un periodo di digiuno e che a volte proprio bisogna iniziare a digiunare da se stessi e dai propri attaccamenti e che avevo deciso di iniziare con lui questo mio momento con Dio. L'altro giorno proprio Abderrahim, prima che ci facessero chiudere totalmente i negozi, torna in negozio e da lontano mi guarda, batte forte per 3 volte il suo pugno sul cuore e mi ringrazia e mi dice: quando avrai bisogno di qualsiasi cosa potrai contare su di me. Sono stato veramente molto felice di scoprire che il digiuno può colmare un bisogno e soddisfare proprio una fame ben più grande. Ecco, semplicemente questo. Na França, o isolamento começou há 10 dias e as notícias foram chocantes. As medidas têm sido cada vez mais restritivas. A interrupção da maioria das atividades econômicas ocorre após 18 meses de grandes movimentos sociais. As manifestações dos coletes amarelos contra o aumento do custo de vida e a greve para protestar contra a reforma previdenciária. De repente, o isolamento esvaziou as ruas, mas estão florescendo muitos atos de solidariedade e fraternidade. É uma oportunidade para entrar em contato com quem não conversamos há tempo. Amigos, família. Uma mãe idosa e sua filha voltaram a conversar após 3 anos de doloroso silêncio. Estar longe um do outro nos aproxima. Michel, uma pessoa que não acredita em Deus, e Suleiman, um muçulmano, compartilham suas experiências deste período. Como ateu, eu me sinto bem expresso no slogan: cada um na própria casa para limitar a epidemia, mas todos juntos. Este isolamento me fez anotar o número de telefone das pessoas idosas que conheço. Eu as contatei para verificar se estavam bem e para saber se precisavam de ajuda. Toda noite, às 20 horas, com muitas pessoas do bairro, é importante para nós irmos à janela para aplaudir os agentes de saúde e agradecer a eles e a todos aqueles que colocam em risco a própria saúde para ajudar os outros. Me chamo Suleiman Sow, sou muçulmano e vivo no Focolare de Créteil. Como vocês sabem, as igrejas e mesquitas estão fechadas e nós estamos isolados em casa. Mas isso não nos impede de alimentar o nosso relacionamento com Deus. Quando os meus irmãos cristãos seguem a própria oração pela internet, eu participo com eles e às vezes me retiro no meu quarto para fazer as minhas orações e ler o Alcorão. Muitas vezes faço perguntas e se cria um diálogo entre nós, com momentos de oração dedicados aos doentes e aos médicos, a fim de que Alá nos ajude a encontrar a cura e os remédios para sanar esta doença que está matando tanta gente.
Que Alá nos ajude. Hola, soy Regina de Córdoba, Argentina. Tenemos una empresa que adhiere a los principios de economía de comunión, es una distribuidora de insumos médicos y está ubicada en la ciudad de Córdoba, Argentina. Hemos tenido últimamente mucha demanda de productos como alcohol en gel o barbijos y bueno, decidimos guardarlos principalmente para las personas que realmente cuentan con una patología de salud respiratoria o gástrica o lo que sea que realmente requiera. Ha sido todo un desafío porque nos han ofrecido pagar precios escandalosos por el alcohol que tenemos o por los barbijos y bueno, como adherimos a los principios de economía y comunión y creemos que en estas situaciones extremas no hay que hacer negocios que son rentables por poco tiempo, pero que después también para la imagen de la empresa y para la responsabilidad social que tiene una empresa no están buenos. Así que bueno, nada, los estamos guardando, lo que tenemos, lo poco que nos queda, para nuestros pacientes que realmente lo necesitan porque sus patologías requieren el uso de barbijos y alcohol en gel. Así que estamos priorizando la salud. Fue todo un desafío, pero bueno, siempre estamos pendientes de lo que socialmente es correcto, lo que moral y éticamente es correcto, ¿no? Un abrazo para todos. Hola a todos. Olá, eu sou a Rabina Silvina Schemen, da comunidade Betel de Buenos Aires, Argentina. Quero compartilhar com vocês que quando decidimos encerrar a nossa programação, todos os voluntários que distribuem refeições aos moradores de rua se recusaram a interromper a atividade. Diziam que mais do que nunca as pessoas precisam da nossa ajuda e presença. Portanto, apesar de tudo e com as devidas precauções, nós, judeus, juntamente com muitas pessoas do movimento dos focolares, com quem não há apenas amizade, mas uma fraternidade concreta, continuamos a dar refeições aos que mais precisam. Esses pequenos gestos de humanidade me dão a esperança de que, quando passar a pandemia, não apenas aqueles que já se empenham, mas também muitos outros, entenderão o quanto somos interdependentes. Quanto mais estamos em casa sozinhos, mais entendemos que não podemos prescindir um do outro, de muitos outros, visíveis e invisíveis. Vendo daqui da Argentina, onde estamos iniciando uma quarentena total, o que está acontecendo no mundo, expressamos toda a nossa solidariedade e amor pelas pessoas que estão sofrendo na Itália e em muitos países. Envio a todos um abraço virtual até que possamos fazê-lo pessoalmente e renovo o meu compromisso de continuar construindo uma humanidade sadia, onde cuidar dos outros é nosso primeiro mandamento. Muito obrigada. Un saluto a voi tutti da Bergamo. Io sono Tanino, volontario, medico. Non vi racconterò del mio lavoro, ma di MT25, un'associazione fondata con mia moglie per l'aiuto alle famiglie indigenti attraverso la lotta allo spreco alimentare. Con l'emergenza sanitaria ci siamo interrogati se sospendere l'attività, considerato che ogni settimana riceviamo oltre 200 famiglie. Abbiamo deciso di continuare con degli accorgimenti. Applichiamo tutte le norme di protezione, abbiamo ridotto il numero dei volontari e abbiamo attivato un servizio di consegna a casa per quelle famiglie che erano più in difficoltà a muoversi senza rischio. È un impegno aggiuntivo non facile, ma questo ci ricorda la ragione per la quale ci siamo ispirati al capitolo 25 del Vangelo di Matteo. Non soltanto le parole "avevo fame e mi avete dato da mangiare", ma anche quelle sul dovere di trafficare i talenti che Lui ci ha dato. Per molte famiglie il nostro aiuto è prezioso, ancora di più ora che a causa dell'epidemia tante hanno minori risorse economiche. Concludo con uno degli ultimi messaggi ricevuti. Grazie di cuore per ieri. È stato un gesto simbolico per me quando ti ho visto che nonostante tutto sei riuscita ad arrivare a portarci tutto quel ben di Dio. I ragazzi erano così contenti. Io qua lavoro solo per l'affitto e ho un secondo lavoro che è quello che mi dà il contante per pagare le spese.
e in questo momento sono naturalmente a casa. Quindi ti posso dire che ieri sei stata per noi un angelo del cielo. Grazie. Ciao a tutti. Olá! Neste período de quarentena, descobri quanto é bom ficar em família. Por exemplo, ontem joguei basquete com meu pai e foi um momento super legal. Aproveito para viver bem o momento presente, viver cada momento com alegria e melhor. Um grande abraço e uma saudação a todos da família Viscardi. Ciao a tutti, sono Matteo, ho 11 anni e vivo vicino a Milano. 4 settimane fa hanno chiuso le scuole e da lì ho perso il contatto con i miei amici. Le mie giornate sono completamente diverse da prima, sono sempre a casa, ma per fortuna riesco a fare le lezioni scolastiche online. In questo momento per me è importante continuare a fare bene la mia parte, nello studio e in casa, cercando qualche volta di coinvolgere mia sorella nei giochi o aiutando in qualche piccolo lavoro. Penso che questo periodo ci aiuti a stare di più in famiglia, a volerci bene e a cercare di lavorare tutti per il bene comune. Ciao! Mi chiamo David e ho 6 anni. Ciao, sono Carla, presento anche Luca, che ha 4 anni, e Benedetto, che ha 2 anni. Ciao, sono Anna, ho 7 anni ed è 27 giorni che siamo a casa, ma noi ci divertiamo tanto. Oggi stiamo facendo dei biscotti per la festa del papà. E dai le nostre vicine. Eccoci pronti per portare i nostri biscotti ai nostri vicini. Così li contagieremo di gioia. Contagiamoci di gioia. For the past 2 weeks, Nas últimas 2 semanas, o meu hospital cancelou todas as cirurgias e outros tratamentos urgentes. As consultas na clínica passaram a ser feitas online. Impedimos as visitas para diminuir a difusão do vírus. A cidade tem um plano de assistência para todos os pacientes críticos que deverão usar respiradores. Os dispositivos de proteção pessoal, como as máscaras para os funcionários, são de vital importância e estamos fazendo todo o possível para preservar o estoque que temos. Sou enfermeira-chefe, vou todos os dias ao trabalho e procuro aliviar os temores dos meus funcionários. Este é um problema mundial que vamos superar juntos. Com minha esposa May, temos uma farmácia da economia de comunhão em Los Angeles, na Califórnia. Estamos muito empenhados neste momento. Faltam máscaras, álcool e desinfetantes para as mãos. Nos sentíamos vulneráveis. Nós e os funcionários estavam em risco. Com May, rezamos a Maria para que Deus nos proteja e no nosso coração sentimos que as orações foram ouvidas. Sabíamos correr risco, mas sentimos que era necessário ficar abertos, não nos fecharmos demais à comunidade. No dia seguinte, recebemos um enorme pedido de álcool e desinfetante para as mãos que antes nos tinham negado. Era suficiente para o nosso uso e para dividir com a comunidade. Muitos foram envolvidos e dividiram conosco algumas máscaras, embora tivessem poucas. Um dia, um jovem que se apresentou na minha porta e nos disse: "Sou seu vizinho e importo máscaras. Querem algumas?" Para nós foi o cêntuplo. Com outros jovens na Califórnia e no norte do México, começamos este projeto para difundir a mensagem e o conceito do mundo unido. Convidamos falar no nosso podcast pessoas de várias extrações sociais que fazem coisas extraordinárias nas suas comunidades. Elas contam como veem o mundo unido. Desde que estamos em quarentena, não conseguimos falar com o nosso estúdio no México. Assim, eu e meu colega Noé Herrera vamos gravar uma mensagem com este aparelho atrás de mim, como um modo para dizer a todos que estamos unidos neste tempo de divisão. Existem uma infinidade de iniciativas de ajuda, orações e partilha no mundo inteiro, nas nossas comunidades, nas cidades. Vou apresentar algumas.
Salve a tutti, vi do il benvenuto sul muretto. Qui con me abbiamo Chiara, Silvia e Roberto. Come ben sapete, da circa 2 settimane siamo chiusi in casa a causa del Covid-19. In una videochiamata con un gruppo di amici ci siamo posti una domanda. In che modo noi possiamo amare il mondo in questo momento? Ci è venuta l'idea di ritrovarci tutti i giorni per vivere insieme questo periodo, arrivando soprattutto a quelle persone che si sentono sole. L'idea al muretto richiama un po' le vecchie comitive che si davano appuntamento nelle nostre città. In questi giorni non sono passati solamente Gen e amici, ma anche giovani da varie parti del mondo, che hanno condiviso la situazione dell'epidemia nel loro paese e come la stanno vivendo. Viviamo insieme questi momenti attraverso esperienze, informazioni e giochi, per continuare ad amare dalle nostre case utilizzando nuove vie. Vi aspettiamo sul muretto dalle 15 tutti i giorni in una videochiamata di cui vi lasciamo il link alla fine del video. Un saluto dal muretto! Ciao! 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 안녕하세요. Ciao ragazzi, siamo i Gen3 di Milano e vi vogliamo lanciare una sfida. Conoscete l'iniziativa Pray for Unity? L'idea è di fermarsi durante la giornata e andare in profondità. Basta un minuto. Ci passiamo il testimone di una staffetta virtuale. Riusciamo a creare unità stando così lontani? Noi abbiamo deciso di legarci un bracciale attorno al polso oppure un pezzettino di spago, così che ogni volta che lo vediamo ci ricordiamo gli uni degli altri. Non siamo da soli. E voi? Accettate la sfida? Ciao! Hola, yo soy Santiago. Yo soy Yasmín y somos hermanos. Hacemos parte de los Gen 2 de Medellín, Colombia, y también hacemos parte del grupo Jóvenes por un Mundo Unido de nuestra ciudad. Como ustedes sabrán, la situación actual nos pide que nos quedemos en casa. En el encuentro Gen virtual de esta semana, pensábamos que además de quedarnos en casa teníamos que hacer algo más por la situación de nuestra ciudad. Hay muchas familias que trabajan el día a día y por lo tanto no tenían el suficiente dinero para abastecerse por todo este tiempo de aislamiento. Así que se nos ocurrió recolectar dinero y comprar unos mercados para hacérselos llegar de una forma segura. Ahí fue cuando mi hermana me comentó sobre su idea de hacer un video. Resulta que el video fue tan exitoso que lo compartieron, lo replicaron en redes sociales y logramos conseguir bastante dinero para ayudar a muchas familias. Una cosa muy bonita de esta experiencia es ver la felicidad de estas familias creciendo en el mercado, pero más que todo la felicidad de la gente cuando aportaba con esta causa. ¡Hey! Este mensaje es para ti. Sabemos que la situación actual del mundo es crítica. Estamos llenos de información y noticias que nos preocupan. Este es un tema que nos interesa a todos y creemos firmemente que ser parte de la solución no solo se limita a quedarnos en casa. Los Jóvenes por un Mundo Unido estamos convencidos de que cada acto que realizamos cuenta. Quedarnos en casa con la mejor disposición para ayudar y alegrar a mi familia cuenta. Cerciorarme de compartir información veraz y evitar las noticias amarillistas cuenta. Comprar el mercado justo para evitar desabastecimientos sí que cuenta. Si todos actuamos juntos, seguro haremos la diferencia. Jóvenes por un Mundo Unido, junto con el movimiento de los escolares, queremos invitarte a unir nuestros aportes económicos para ayudar a las familias que en medio de esta situación no logran cubrir las necesidades básicas de su hogar. Mediante la alianza con algunos distribuidores de alimentos, lograremos conseguir mercados de 75.000 pesos para muchas familias. Cada peso cuenta a que juntos paguemos muchas cuentas de mercado. Estamos seguros que nuestros aportes harán la diferencia. 전 세계에는 코로나 바이러스 19라는 전염병이 돌아서 우리 어린이들은 유치원도 못 가고 학교에도 못 가고 있어요. 친구들과 만나서 놀지도 못해요. 더 안타까운 것은 재미있는 사전 모임에도 갈 수 없게 되었어요.
어른들은 우리가 손을 열심히 닦고 마스크를 써도 조심해야 된대요. 왜냐하면 이 바이러스는 눈에 안 보여요. 정말 무서워요. 그렇지만 하느님, 우리 사제들은 하느님께서 도와주실 거라고 믿어요. 바이러스가 퍼지지 않도록 노력하는 모든 분들에게 지혜를 내려주세요. 그리고 하루빨리 해결책을 찾을 수 있도록 도와주세요. 하느님, 아픈 사람들을 도와주세요. 그래서 할머니, 할아버지, 부모님, 친구들과 다시 만나서 신나게 놀며 서로 사랑하게 해주세요. 우리 사제들은 열심히 기도하고 사랑의 주사위를 매일 던지며 사랑의 행위로 가득 찬 선물 상자를 매일 보내드릴게요. 사랑하는 하느님 아버지, 우리 주 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. Um grande obrigado ao Gen 4 da Coreia. A oração deles realmente expressa todos nós. E como dissemos, não podemos esquecer as outras crises que a humanidade está enfrentando. Vamos começar com um vídeo que chega até nós da região de Kivu do Norte, na República Democrática do Congo. Agradecemos a Victor e a comunidade dos focolares da cidade de Beni. Nessa região, a população sofreu violências terríveis por anos e ainda estão tentando derrotar o vírus do Ebola. Depois iremos à Síria 10 anos após o início do conflito. Entrevistamos Francisco Tortorella, responsável pelos projetos de cooperação internacional da Ação por um Mundo Unido, que é a nossa ONG para o desenvolvimento dos povos. Ciao, ciao. Alors, nous sommes une petite communauté de Beni, dans la ville de Beni, se trouvant dans le diocèse de Butembo-Beni. Nous sommes à presque 400 km du focolare de Goma. C'est depuis 2014 que nous vivons les atrocités dans les milliers. Dans les milliers de massacres. Et à partir de 2018, on a eu encore la fameuse maladie à virus Ebola. Et ce n'était pas facile de vivre ce moment. C'était un moment très douloureux. Et donc, on ne savait pas quoi faire parce que les gens étaient mis à quarantaine. Et même certaines de nos familles, donc les familles du mouvement, ont pu se déplacer pour aller ailleurs, pour fuir la guerre, aussi fuir la maladie. Mais comme disait Chiara, nous nous souvenons pendant le bombardement en Italie, Chiara disait « Je ne peux pas quitter la ville. » Comme il y a déjà une lumière de l'œuvre, on a pensé qu'on doit rester dans la ville pour continuer avec l'œuvre de Dieu. Et malgré tout cela, nous nous entraidions mutuellement et en plus, on faisait même des apostolats pour aller voir les orphelins victimes de massacres et même de la maladie. Et donc, c'est presque 2 ans que nous vivons avec cette maladie, mais avec les jeunes, nous parvenons quand même à convaincre et à nous soutenir mutuellement. Et donc, nous demandons aussi aux gens de l'Italie de se comporter et de s'entraider mutuellement. Malgré la virus corona, nous pensons que ça ira et nous avons ce secret-là de vivre Jésus abandonné. Nous vous encourageons et nous allons toujours de l'avant malgré la virus à Ebola. Bem-vindo, Francesco. Olá, Estefânia e todos. Ciao. Você voltou há pouco da Síria. Você foi ver os projetos em andamento, visitou seus colaboradores da região. O que você viu? Como é a situação agora? Comparando com a visita do ano passado, desta vez vi sobretudo 2 coisas. A incrível capacidade dos sírios de continuar a sorrir, apesar do intenso sofrimento de 9 anos de guerra, e dedicar-se aos outros. Os nossos colaboradores dizem: esta possibilidade de me doar aos outros é o que me dá ânimo, que me dá coragem e força para ficar aqui. É uma lição de vida para mim. Tudo me fala que a vida é sempre mais forte do que a morte. Vi também um enorme cansaço. As pessoas não aguentam mais. Esta guerra mundial na Síria não tem intenção de acabar. Aliás, continuam os atentados terroristas e ainda mais uma enorme crise econômica. Imaginem, um empregado ou professor que há 10 anos ganhava o equivalente a 800 euros por mês, hoje ganha 40.
A corrente elétrica funciona só umas horas por dia. As famílias hoje não têm mais dinheiro para os tratamentos, para se vestir, se aquecer. Pense nos doentes crônicos. Não tem dinheiro para os remédios. E tudo por causa do embargo internacional. A tudo isso se acrescenta agora a emergência do coronavírus. Vi uma população exausta que diz: chega, ajudem-nos, por favor, não aguentamos mais. Do que o povo precisa mais hoje? Eu diria que precisam de tudo, mas sobretudo de 3 coisas. Primeira, servem os remédios para tratar o câncer. Enquanto estávamos ali, um senhor veio ao nosso escritório para retirar os remédios. Nas farmácias, o preço daquele remédio passou de 8 a 13 euros nos últimos 5 dias. Servem próteses para os mutilados. Uma jovem vítima de um carro-bomba, por exemplo, ficou de cama por 5 anos por falta de tratamento e auxílios. Serve fonoaudiólogas para crianças. Algumas não conseguem mais falar porque viram os irmãos morrerem. Servem comida, roupas, querosene para o aquecimento. Segundo, é necessário voltar a trabalhar. Os sírios tinham um alto nível de formação profissional antes da guerra. Hoje, esse capital humano se perdeu, também devido à imigração, e é necessário reconstruí-lo. Temos uma maravilhosa equipe de jovens hidráulicos, por exemplo, que desejam recomeçar a trabalhar e estão consertando gratuitamente as casas destruídas para as famílias que desejam voltar. Precisam de ferramentas e de material. Temos jovens costureiras capazes de fazer vestido de noiva e precisam de máquinas de costura. Terceiro, precisam de companhia, de ajuda, de falar e ser ouvidos, de saber que não são esquecidos. Precisam se sentir parte de uma família maior. Nessa emergência do coronavírus, é importante não nos esquecermos de todas essas feridas abertas e exprimir a nossa solidariedade a estas populações. Como ajudá-los mesmo de longe? Que eles sintam a nossa proximidade através de uma carta, uma mensagem, um vídeo no celular, uma saudação, não só para as pessoas ajudadas pelos projetos, mas também para os operadores dos projetos, que sofrem como todos, que estão doando todas as próprias forças. Se quiserem, podem mandar as mensagens também para nós e as mandaremos para a Síria. E ainda podemos fazer uma comunhão de bens concreta, colocar em comum o pouco que cada um tem de supérfluo e partilhá-lo. Do mundo inteiro podem enviar donativos à AMO ou à FN. Nos nossos sites podem ver como fazer, aqui está. Nós vamos usar as suas doações com todo o empenho, cuidado e transparência possíveis, pois sabemos que são fruto de pequenos sacrifícios de cada um. Como poderão ver no próximo vídeo, que fala do trabalho da equipe de fisioterapeutas na Síria. Obrigada, Francesco. Tchau, obrigado. Tchau.
نعيش اليوم الوحدة بين بعضنا بس تذكرنا إنه عائلتنا كبيرة. لهيك حلو نعيش مع بعض ونصلي كرمال بعض، وخصوصي وقت بيكون واحد من الأعضاء مصاب بوجع. فكرنا فيكم بشكل خاص ونصلي بقوة كرمال الأوضاع والأمراض بكل إيطاليا والعالم، وتأكدوا إنه كلنا معكم ويسوع حاضر بيناتنا. Estamos em conexão com Amy Oldman, em Washington, e na Itália estão conosco Vincenzo Bonomo e Luigino Bruni. Bem-vindos. Gostaria de fazer a todos a mesma pergunta. O mundo não será mais como antes, depois dessa pandemia? Ouvimos esta frase, lemos continuamente isso também na mídia. A pergunta é, mas será mesmo assim? O que significa? Amy, pode começar. Amy é advogada e ensina na Georgetown University de Washington. Nos Estados Unidos, você anima projetos para superar as divisões e polarizações entre as pessoas na sociedade. Aqui ainda não vimos o pior. Estamos nos preparando para o impacto mais brutal, sobretudo em Nova York. Pedimos orações a todos. Creio que já estamos vivendo um momento da verdade muito forte. A nossa sociedade dá grande valor à iniciativa individual e à liberdade de realizar sonhos e projetos criativos. Isso pode ser maravilhoso, mas o risco de estar concentrados intensamente nas nossas atividades é aquele de ficar insensíveis ou até cegos em relação àqueles que possuem menos recursos e que esperam realizar igualmente seus sonhos. Portanto, por que as pessoas com recursos deveriam se preocupar com aqueles que não têm um seguro-saúde ou aposentadoria por invalidez, ou seguro-desemprego, ou proteção por estarem às margens sem documentos? Creio que temos agora uma resposta forte e clara. O vírus focaliza esta imagem. Somos mesmo um único corpo, profundamente ligado no mundo inteiro. E se não encontrarmos um modo de reformular a nossa vida política e social para cuidar de todos nas necessidades primárias e concretamente, então ninguém poderá prosperar. Esta é a hora da verdade. Podemos nos perguntar, como é que essa experiência mudará o nosso mundo? Não tenho a ilusão de ver os atuais níveis de polarização política desaparecerem da noite para o dia, mas creio que este momento da verdade ficará gravado na nossa mente coletiva. E esta profunda experiência de estar ligados fisicamente um ao outro pode ajudar a abrir espaço para uma reflexão muito mais profunda sobre as limitações e as possibilidades das nossas estruturas políticas atuais e sociais. Nisso encontro o sentido de segurança. Obrigada, Amy. Luigino, você é economista? E como vai ficar a economia? Como será a humanidade depois dessa pandemia? Bem, ainda não podemos dizer, temos que esperar que isso passe. Porém, podemos dizer algumas coisas. Antes de tudo, que teremos que aprender mais a viver com uma certa vulnerabilidade. Se sonhamos com um mundo com vulnerabilidade zero, o que acontecerá depois será o fechamento dos países em um novo nacionalismo. Se reerguerão fronteiras, e isso seria realmente a pior coisa que poderia acontecer, ou seja, perder séculos de integração para sonhar com um mundo onde não se arrisca nada. O grande tema do risco. Precisamos reaprender a administrar a vulnerabilidade e o risco de modo novo, de modo global e totalmente inédito. E depois, deveremos nos reabituar a curtas distâncias. Nós levamos séculos, milênios para aprender a darmos as mãos, porque não se fazia, a nos tocarmos, a nos abraçarmos, porque o mundo antigo tinha medo e desconfiança do outro, do estrangeiro, de quem chegava de longe. Agora, quando sairmos de casa, deveremos aprender de novo a ficarmos próximos, porque haverá uma tendência a ficarmos afastados, à imunidade, ao medo de que o outro seja um vírus para mim, e não um amigo, um irmão. E para nós, interessados em um mundo unido, a situação é muito séria. Para a economia, o que mudará? Não sei.
Temo que mudará pouco, pois não é tão evidente para as pessoas que esta crise é também uma crise do capitalismo. Temo que quando abrirmos de novo as casas, iremos todos fazer compras nos centros comerciais. As empresas deverão produzir mais, até mesmo correr mais do que antes para recuperar os meses perdidos. Mas nesses meses, desta enorme experiência, o que é maravilhoso é que todos juntos estamos fazendo a mesma experiência no mundo, ou seja, algo que nunca foi feito antes na humanidade. Portanto, aproveitar este tempo para as pessoas, pois elas ouvem mais. Enquanto você falava de bens relacionais, quanto vale o relacionamento agora que estamos em casa? Ou seja, entender certas coisas que não se entendiam em tempos de normalidade. Portanto, o valor do outro, poder conversar. Para concluir, o que acontecerá depois dependerá também do que fazemos agora, ou seja, quem pensa, quem tem ideias, criar novas vozes, fazer cultura, fazer opinião, porque hoje as pessoas ouvem muito mais do que antes da crise, mas também do quanto se fará depois da crise. Obrigada, Luigino. Vincenzo é reitor da Pontifícia Universidade Lateranense e docente de Direito Internacional. Que mundo nos espera? Acho que o mundo será sempre o mesmo, isto é, o mundo que teremos diante de nós será um mundo feito com os ciclos das estações, um mundo com as limitações de recursos, um mundo, sobretudo, feito de muitas diversidades. O importante é que neste período tenhamos mudado nós, que a mudança tenha acontecido em cada um na capacidade de poder responder a situações novas. Neste momento, muitos estão se deixando abater pela angústia de querer pensar no amanhã. O amanhã deve ser pensado certamente, mas deve ser pensado neste clima de uma mudança que parte de nós mesmos e que depois, imediatamente, terá reflexo sobre as instituições, sobre as regras. Está se dizendo que isto é um conflito, que é uma guerra, como se fosse algo novo. Na verdade, os conflitos nós os vivemos diariamente, as guerras as vivemos diariamente. Esta é uma guerra diferente, mas no final de uma guerra deverão ser reescritas as regras. Deverão ser reescritas as regras e, sobretudo, os valores a serem compartilhados. Creio que este seja o aspecto mais importante. Nessa fase, nós devemos ser capazes de propor algo, não somente esperar que alguém mude, mas de propor algo. As instituições nacionais e internacionais nos mostram que relativamente estão em condições de responder aos problemas. Por quê? Porque pensadas em um contexto completamente diferente. Se era necessário um impulso a mais para reformar a ONU ou a OMS, este impulso chegou. Porém, agora cabe a nós assumirmos a responsabilidade. Porque se esperarmos que alguém reformule a ONU, reforme a Organização Mundial de Saúde, vamos ficar esperando. O risco é de ter classes dirigentes aniquiladas em muitos países. Vejamos a avaliação dos riscos em nível global. Qual será a contribuição seguinte? Quase todos os dias me encontro com estudantes nas aulas online. Hoje de manhã eu dizia a eles, vejam, fizeram os jovens como vocês, recém-formados em medicina, descerem a campo. Atenção, a vocês não é pedido isso, pois estudam outras coisas, mas é pedido que possam estar prontos a tomar as rédeas de uma instituição, de um país, de uma realidade. Obrigada, Vincenzo. A última pergunta. Peço uma resposta telegráfica. Você falou da responsabilidade pessoal e comunitária. Que contribuição podemos dar amanhã, num futuro próximo, quando voltarmos para a nossa normalidade? Amy. Tal como Vincenzo, eu também ensino online e vejo, em relação aos meus alunos, à minha família, aos meus relacionamentos, que neste momento o maior dom que posso partilhar é a coragem de ser aberta para reconhecer como a crise desnudou meu medo, as minhas ansiedades e limites. E assim, como Luigino disse, penso que seja exatamente este tipo de vulnerabilidade que podemos viver nos nossos relacionamentos. É com esta base que podemos construir a comunidade, onde podemos acolher plenamente um ao outro, pois formamos a mesma humanidade e discernir que caminho seguir. Obrigada, Amy. Luigino.
Entendemos nessa crise o quanto as pessoas são importantes, porque de um lado somos bilhões dentro da mesma situação. No entanto, vimos o quanto uma só pessoa que não respeita as leis pode fazer, de bem e de mal. Também entendemos de novo o que é o bem comum, porque vimos o que é o mal comum. Isto é, era preciso um mal comum para entendermos de novo o bem comum, que somos um corpo, que estamos ligados. Não nos esqueçamos mais disso. Como disse Vincenzo, esta é uma lição para nós. Devemos sair mudados, talvez o mundo recomeçará a correr, mas nós devemos caminhar de outro modo, após esses meses de quarentena coletiva global. Obrigada. Vincenzo, você pode fazer a conclusão. Ideias força como o mundo unido. Ideias força como a partilha e a solidariedade. Devemos ser capazes de expressá-las, por exemplo, através de regras diferentes. É o momento. Se antes não podíamos fazer isso, agora temos a possibilidade. Temos a ocasião em todos os níveis, em nível local e em nível mundial. Obrigada a cada um. Amy, Vincenzo, Luigino. Fiquem conosco. Vamos ouvir Chiara. Dissemos no início que é uma gravação só em áudio que Chiara fez há 33 anos, de extrema atualidade. Vamos ouvi-la e depois conversar com Emaus. Voi sapete come la nostra spiritualità, che è la nostra via di santità, poggi su un punto da cui è tutta scaturita. La fede nell'amore di Dio. L'essere coscienti che non siamo soli, non siamo orfani, perché c'è un Padre sopra di noi che ci ama. Ora, una delle applicazioni di questa fede si ha quando qualche pensiero ci preoccupa, ci mette nell'apprensione. Sono alle volte paure del futuro, preoccupazioni per la salute, allarmi per supposti pericoli, trepidazioni per i propri parenti, apprensione per un certo lavoro, incertezze sul come comportarsi, spaventi per notizie negative, timori di vario genere. Ebbene, in questi momenti, proprio in questi momenti di sospensione, Dio vuole che noi crediamo al suo amore e ci domanda un atto di fiducia. Vuole che approfittiamo di queste circostanze penose per dimostrargli che crediamo al suo amore. E ciò significa aver fede che Lui ci è Padre e pensa a noi, e quindi gettare in Lui ogni nostra preoccupazione, caricarla su di Lui. Dice la Scrittura, e ogni vostra ansietà gettate su di Lui, perché Egli ha cura di voi. Il fatto è che Dio è Padre e vuole la felicità dei Suoi figli. Per questo si fa Egli carico di tutti i loro pesi. Inoltre Dio è amore e vuole che i Suoi figli siano amore. Ora tutte queste preoccupazioni, ansietà, paure bloccano la nostra anima, la chiudono su se stessa e impediscono che si apra a Dio col fare la sua volontà e al prossimo col farci uno con Lui per amarlo come si deve. I primi tempi del movimento, quando la pedagogia dello Spirito Santo cominciava a farci fare i primi passi nella via dell'amore, il gettare ogni preoccupazione del Padre era fare di tutti i giorni e di spesse volte al giorno. Si usciva infatti da un modo di vivere umano, anche se eravamo cristiani, per entrare in un modo di vivere soprannaturale divino. Si incominciava cioè ad amare, e le preoccupazioni sono inciampi all'amore. Lo Spirito Santo dunque doveva insegnarci il modo di eliminarle. E l'ha fatto. Ricordo che si diceva che come non si può tenere su una mano una brace, ma la si scuote subito perché altrimenti brucia, così con la stessa sollecitudine dovevamo gettare nel Padre ogni preoccupazione. E non ricordo preoccupazione messa nel cuore del Padre della quale Egli non si sia preso cura. Carissimi, non sempre è facile credere all'amore di Dio, ma noi dobbiamo sforzarci di farlo in tutti i casi, anche nei più ingarbugliati. Assisteremo anche ora all'intervento di Dio volta per volta. Egli non ci abbandonerà, ma avrà cura di noi. So di molti fra noi che si trovano in situazioni difficili. È per loro soprattutto questo pensiero del collegamento.
ma è anche per tutti. Quante circostanze deve affrontare la vita, quanto bisogno che un altro ci pensi. In questi giorni allora gettiamo ogni preoccupazione in Lui, saremo liberi di amare, correremo meglio nella via dell'amore che, come si sa, porta alla santità. Olá, irmãos. Olá, Stefânia. Olá a todos. Estamos conectados com você e também você de casa, não é? Sim, de fato. Bem-vinda, irmãos. Obrigada. Irmãos, acabamos de ouvir Chiara, que nos encoraja a acreditar no amor de Deus, e muitos estão comparando esse período com os tempos de guerra e com muitos momentos em que ouvimos falar do seu ideal, da sua aventura com aquela força que todos conhecemos. Eram tempos de guerra e tudo desmoronava. Também agora parece que tudo desmorona, os programas, as perspectivas, as certezas, a segurança econômica, muitos estão perdendo suas vidas. O que você nos diz? Como enfrentar esse período tão difícil? É verdade que é difícil, mas também é verdade que Chiara já nos deu a chave porque nos disse, antes de tudo, lançar tudo no Pai. Logicamente, a primeira maneira de fazer isso é através da oração, e nós o fizemos e continuaremos a fazê-lo. A oração será a principal arma para pedir ao Pai que nos faça superar esse período. Ao mesmo tempo, Chiara nos diz que isso não basta. E é assim, não é suficiente. Por quê? Porque devemos dar a nossa contribuição específica. E a nossa contribuição específica é viver pela unidade, viver pelo que todos sejam um, viver pela fraternidade universal. E Chiara nos diz, atenção, porque os temores, as preocupações, tudo aquilo que nos transtorna pode, às vezes, bloquear o amor. Isso não deve acontecer. Portanto, vamos repetir também hoje, não deve acontecer. Devemos testemunhar que o amor é a única arma para alcançar o nosso objetivo. A única arma para encher o mundo de amor, para transformar o mundo. E é a única arma que queremos que se espalhe por toda parte. E, num certo sentido, ela já está se espalhando por toda parte. Está realmente se espalhando como água corrente, como água límpida. Todas as entrevistas, as experiências que ouvimos, todos esses exemplos nos dizem que esse amor existe cada vez mais, sempre mais, sempre mais. Vemos que a família de Chiara está presente em muitas circunstâncias, em muitas situações, procurando viver assim com toda a sua força. E essa família encontra sua força exatamente nisso, no fato de sermos um, de estarmos unidos. É como um exército, como um conjunto de membros de um único corpo. O corpo da obra, que está espalhado por todo o mundo, como uma Maria presente no mundo inteiro em todos os seus membros. E esse corpo não sabe senão difundir amor, difundir esperança. E temos a impressão de que é isso que o mundo hoje precisa mais do que nunca, mais do que todas as outras coisas. Ele realmente nos pede isso e podemos dar, porque nós a temos nessa força da unidade, nessa força do amor que Chiara nos pede para ter antes de qualquer outra coisa para alcançar nosso objetivo. Com esse pensamento de Chiara, podemos ir em frente. Agora temos uma circunstância privilegiada, porque nos parece que, sim, é uma família, é como um conjunto de gotas que formam um oceano, é como um conjunto de córregos que depois formam um grande rio. E é isso que queremos. Queremos ser essas gotas, esses pequenos córregos que, unindo-se, formam um grande rio e espalham esse amor por todo o mundo. E as ocasiões, como vimos, não faltam. Nós as procuramos, mas não faltam. Agora temos uma que nos parece preciosa, ou seja, toda a obra está preparando a Semana Mundo Unido, que será na primeira semana de maio. Obviamente, não poderá ser feita como nos anos anteriores, porque devido às circunstâncias, a essa situação de emergência que estamos enfrentando em todo o mundo, será necessário encontrar novas formas e novos modos. E os jovens estão pensando e planejando como fazê-lo, usando as redes sociais e as mídias, e também toda a obra está envolvida nessa preparação. O tema deste ano é Em Tempo de Paz.
Ou seja, estamos a tempo de construir a paz, a fraternidade. Estamos a tempo, podemos conseguir. A hora é essa. Não podemos esperar. Esse é o momento. Portanto, temos que fazer todo o possível para que esse slogan se torne realidade. Os jovens estão planejando muitas coisas, mas não devemos deixá-los sozinhos, porque a Semana Mundo Unido não é dos jovens, é da obra. E todos nós não apenas os apoiamos, não apenas incentivamos seus projetos, fazendo com que sintam que estamos envolvidos, fazendo todo o possível, mas também deixemos que a nossa imaginação corra livre para que o Espírito Santo possa suscitar muitas outras iniciativas. Que por toda parte exista um pulular de iniciativas que testemunhem ao mundo que o amor é sempre possível, que nada pode impedir o amor, nenhuma pandemia, nenhuma adversidade pode impedi-lo, que o amor sempre vence. Vamos demonstrar isso com a Semana Mundo Unido. É uma grande oportunidade que não podemos perder. Espero que possamos vivê-la juntos, mostrá-la a muitos, anunciá-la, envolver muitos. Vou me despedir lembrando as 3 coisas que eu disse. Primeira, que nada impeça o amor. Nada e ninguém pode impedi-lo e não queremos que nada o impeça. Segundo, a nossa força está no fato de que somos um. Terceira, a Semana Mundo Unido é a ocasião preciosa que Deus nos dá nesse momento para demonstrar que a fraternidade universal avança e transforma. Com isso, me despeço de vocês. Eu desejo que faço a mim mesma e a todos aqueles que me escutam, a toda a família de Chiara no mundo. Obrigada, irmãos. Um imenso obrigada. E levamos para as nossas casas essas 3 coisas que você nos deixa. Obrigada a todos. Caminhemos juntos. Sim, juntos. E obrigada a todos pelas experiências que nos enviaram. Continue enviando para que possamos compartilhá-las no site e nas redes sociais. Antes de nos despedirmos, lembro que o próximo coligamento será no dia 25 de abril, às 12 horas, horário italiano. Concluímos com Gen Rosso, que de casa nos canta Há uma força dentro de nós. Cumprimentamos também muitos outros artistas que nesses dias estão fazendo concertos, shows da própria casa, dando-nos coragem e beleza. Saudações a todos. Tchau! There are people who search for meaning, just surviving from day to day. Many hearts on in isolation, never connected, never been together. Dentro noi c'è una forza che fa vivere e lottare per chi ci crede ancora, avvicina distanze lontane da qui, oltre 1000 bandiere, oltre i colori, è l'amore la forza che fa vivere, scioglie i cuori di ghiaccio, rompe i muri, dai saltiamo più su, siamo un'onda che va più lontana dei miei